Oi, pessoal, bom dia. Hoje eu vim conversar com você sobre os principais riscos de uma empresa. Normalmente a gente acha que o primeiro risco da empresa é vender pouco, mas nós nos enganamos com isso. O risco da empresa é não estar organizada para esse crescimento. E isso é uma das coisas que nós vamos tratar hoje. Durante os meus anos de experiência na área de advocacia que ajuda empresas, a gente nota que essa é a grande dor das empresas. Vou vender, vou crescer, está tudo funcionando, mas e como que está a minha estrutura? Eu estou organizada para isso? E esse é o grande ponto. A maioria dos empresários acredita que o maior risco do negócio é vender pouco, mas nós sempre falamos que isso não é o maior risco. Não adianta você vender muito e não estar estruturado. Como você vai atender a demanda desses teus clientes? Qual vai ser teu custo? Como que você vai se organizar? Como você vai fazer com que as coisas funcionem efetivamente? E isso é que a gente entra com o jurídico estratégico, ajudando as empresas nessa readequação para crescer junto com as vendas, né? Então, a gente fala que os prejuízos principais não vêm da falta de clientes. Ele vem dos riscos jurídicos invisíveis. E quais são eles? Um contrato que não foi bem elaborado, uma negociação que não ficou clara, aquelas vezes que a gente faz aquelas negociações, né, de boca, achando que tudo está valendo, que a palavra da pessoa realmente é o que importa, e quando nós nos damos contas, as coisas não funcionam desse jeito. Então, o que a gente tem é que, quando você vai abrir um escritório, você vai abrir uma empresa, você vai fazer algum novo negócio, o que vai ser o seu maior erro se você não prestar atenção? Acreditar que você está criando um lugar para trabalhar, quando na verdade você está criando uma empresa. É isso que a gente fala. Até um escritório de advocacia, como é no meu caso, é uma empresa, onde a gente trata com funcionários, a gente tem regras para seguir, tem a contabilidade que precisa nos dar apoio. Então, não é basicamente um escritório, não é apenas abrir um negócio novo, é abrir uma empresa que precisa estar estruturada e organizada para atender todas as demandas que existem. E aí que entra uma grande diferença, e aí que o jurídico preventivo faz toda a diferença no negócio dessas pessoas. Você pode ter um advogado técnico que simplesmente vai te dizer: isso não pode, a lei não permite, não é possível fazer dessa forma, você precisa se organizar de uma outra forma. E aí, provavelmente, você vai ficar frustrado e não vai seguir com o negócio, ou provavelmente vai seguir sem ter o suporte jurídico. O que eu acredito, e que nós fizemos muito no nosso escritório, é um advogado empresário. Porque eu também tenho as mesmas dores dos empresários, eu também tenho as mesmas decisões a serem tomadas. Então, se eu sento à mesa para conversar com o meu cliente, com essa visão empresarial de como efetivamente eu posso ajudar ele a escalar o negócio dele, tomar as melhores decisões, fazer um crescimento estratégico, sabendo de tudo que pode acontecer, é isso que vai fazer a diferença para que o meu cliente queira efetivamente entender todos os riscos jurídicos envolvidos no negócio. E não simplesmente um não, não pode, isso não dá, não funciona assim. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Não é fazer só um atendimento ao cliente, fazer petições e dizer o que a lei permite, mas sim dar um atendimento exclusivo, de qualidade, trazendo as dores dele para a minha realidade como empresária também, que eu também tenho as mesmas dores. E com isso a gente vai buscar e negociar da melhor forma possível para termos as melhores decisões com todo o embasamento jurídico que podemos ter e evitar futuras discussões ou futuros prejuízos ou aquelas surpresas indesejáveis, né? Então, é isso que a gente acredita dentro da nossa estrutura. Negócios crescem, quando os negócios crescem, mas sem estrutura, os riscos crescem juntos. E aí é que a gente tem que parar para observar. Vale a pena fazer uma negociação que vai me trazer, provavelmente, numa venda de um negócio novo, R$ 1 milhão? Se você vier conversar comigo, eu vou falar para você, depende. Quanto você vai ter que investir? Quanto você vai ter que buscar de investimento dentro da sua operação? Quanto custo mais você vai ter? Quais são todos os riscos envolvidos? Analisando todos esses pontos, nós podemos ter a certeza de que se realmente aquele contrato de R$ 1 milhão, que normalmente nos brilha os olhos para fechar, vai ser um contrato que efetivamente vai me trazer algum resultado líquido. Então, com base nisso, é que a gente precisa ter sempre esse conhecimento de que não podemos simplesmente analisar o contrato de forma fria, mas todas as implicações que com ele virão. E isso é que um jurídico estratégico
com um advogado empresário junto na negociação, é que vai fazer toda a diferença para você tomar a melhor decisão. E a gente para pensar, quando a gente está falando, quando a gente está conversando com o empresário, quais são os riscos? Normalmente, esses riscos se repetem, são aqueles riscos básicos, né? Que todo mundo tem. Então, são os contratos sem análise. Vou contratar, preciso fechar o contrato, não vou nem ler, porque é um contrato de adesão. Sim, mas e quais são os riscos envolvidos? O quanto isso vai impactar no teu negócio? Então, mesmo que a gente vá no futuro aceitar, a gente tem que saber tudo o que está envolvido naquela situação específica. Confusão entre PF e PJ. Essa é a grande dor de todo mundo. Mas eu preciso pagar uma conta, meu escritório ou minha empresa não está faturando ainda, vou tirar do meu dinheiro pessoal, vou investir lá. Não é que isso não possa acontecer. Isso vai acontecer no início. Mas você precisa ter um controle financeiro, um fluxo adequado para você fazer depois a devolução destes valores. Até para você ter certeza de que o seu negócio realmente é viável. A ausência de acordo societário. Quando a gente começa uma empresa, quando a gente começa um negócio, isso se aplica muito para os escritórios de advocacia também, tudo está muito maravilhoso, tudo é lindo, todas as coisas funcionam, mas e como vai ser isso no futuro? Como vai ser a nossa reestruturação em caso de crescimento? Como nós vamos imaginar em caso de um dos sócios ficar doente, não quiser mais trabalhar efetivamente na operação? Como vai ser essa organização? Então, a gente sempre fala que mesmo que a gente esteja começando um negócio pequenininho hoje, vale a pena sentar com o seu sócio, quando você tiver, e botar algumas cláusulas que vocês entendem que vai fazer sentido para a negociação de vocês. Isso quer dizer que isso nunca vai mudar? Jamais. Conforme vai passando o tempo, as coisas vão mudando e as cláusulas do acordo de sócios também precisam ir mudando. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Para, aos poucos, conforme a gente for crescendo, conforme a gente for organizando, a gente mexendo no acordo de sócios também. Então, nós indicamos que, pelo menos uma vez por ano, sente-se os sócios, todos envolvidos naquela operação, para falar do que pensam para o futuro, da organização, como serão os próximos passos, e, com isso, fazer os ajustes necessários, quando for preciso, no acordo de sócios. Outra coisa muito importante, hoje, nesse mundo maluco que a gente vive, nas condições que a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, imagina se, por acaso, algum dos sócios fica doente, se algum dos filhos precisa de um atendimento, alguém da família, e essa pessoa precisa sair da sociedade. A gente tem que entender que, quando a gente está numa ruptura, seja ela de qual forma for, sempre vai gerar atritos. Então, se isso já estiver tudo combinado no início, o risco de dar problema no futuro é muito pouco. E é isso que a gente tem que pensar. Outro ponto muito importante é as decisões sem segurança jurídica. Eu nunca sei exatamente o que pode acontecer. Então, vou firmar um acordo novo com um funcionário, vou fazer uma nova negociação, vou reajustar os contratos que eu tenho. Mas e qual é o risco disso? O que isso pode impactar juridicamente na minha operação no futuro? Se eu não tiver essa informação, eu não tenho como dizer se isso está sendo uma negociação boa ou ruim. Por isso que o jurídico estratégico faz a diferença nas decisões de cada empresa. Que a gente sempre fala, contrato não é burocracia, é definição de risco, é segurança. Um contrato bem elaborado, com todas as partes cientes efetivamente do que está sendo discutido e o que está envolvido, dos valores, das cláusulas que precisam estar, em caso de inadimplência, em caso de alguma situação ocorrer, caso fortuito, força maior, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas se o contrato estiver bem elaborado, com certeza a sua empresa está blindada para que erros ou problemas futuros aconteçam. Sem separação não existe empresa. Existe muito risco. E é isso que nós temos que entender. Então, é preciso ter toda a organização. É claro que a gente fala que, quando a gente pensa em grandes empresas multinacionais, elas têm todos os departamentos definidos. Mas, dentro de uma empresa um pouco menor, em escritórios, é possível também a gente ter essa separação com parceiros estratégicos, ou um BPO financeiro, uma contabilidade estratégica, um jurídico preventivo, e, com base nisso, você não terá um custo tão elevado, mas poderá tomar as melhores decisões. Confiança não substitui estrutura. Sociedade sem regra vira problema.
A gente nunca pode esquecer disso. Se a gente não tiver tudo bem desenhado e alinhado, com certeza você vai ter um problema muito grande no futuro. E o problema não começa no conflito. Ele começa quando falta a regra, porque daí não tem nada estabelecendo o que pode e o que não pode, e aí as discussões vêm. Você não é só um profissional. Você lidera um negócio. E você não pode esquecer disso. Muito obrigada. E tinha mais